mais sensíveis e parecidos. Começar pela substituição tributária. A substituição tributária é quando eu pego aqui, eu vou ter uma operação inicial de A que vai vender a B. E aí, além de eu recolher a tributação daqui, eu vou simular a tributação desse outro aqui, como se ele estivesse já vendendo ao consumidor. Isso aqui é basicamente a substituição tributária. No caso, essa aqui é a progressiva, né? Porque o inverso também é possível. Esse aqui pode recolher do que ficou lá atrás, que aí seria a regressiva ou para trás, o contribuinte ficou para trás. Mas vamos lá, os detalhes que importam aqui. A substituição tributária está prevista na Constituição. Agora, a Constituição, esses pontos amarelos aqui são os que eu marquei como mais importantes. Ela só previu a progressiva, ela só trouxe a progressiva. Isso não significa que seja impossível a regressiva ou concomitante. É possível também, mas pode ter uma questão que diga que a Constituição trouxe expressamente a regressiva e vai estar errada. Então, ponto principal, o fato gerador é futuro. Uma pessoa está recolhendo o tributo pelo fato gerador que ainda vai acontecer, ou seja, o fato gerador de outro contribuinte, não do próprio. E o que a Constituição diz? Que a lei pode atribuir a sujeito passivo a condição de responsável pelo pagamento de imposto, cuidado disso aqui também, imposto, com contribuição é possível também, imposto cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente, ou seja, a Constituição só trouxe a progressiva. Aí o que é necessário? Veja, aqui ele diz a lei, mas no tocante ao ICMS, é preciso haver uma lei complementar federal para regulamentar. Então, a lei ordinária institui e a lei complementar regulamenta. E a Constituição Federal autoriza. Então, qual é a lei complementar que regulamenta? É a Lei Candir. A Lei Candir traz expressamente a possibilidade. Então, o caminho é esse aqui. A Constituição autoriza, a Lei Complementar Federal, que é a Lei Candir, regulamenta, a Lei Ordinária Estadual, ela vai atribuir essa responsabilidade. E pode haver também um decreto regulamentar estadual para regular ali a forma operacional, né, os aspectos operacionais como está aqui. Então, vamos lá, jurisprudência só confirma isso. A substituição tributária progressiva reclama lei complementar federal para regulamentar. Essa regulamentação foi satisfeita pela Lei 87, que é a Lei Candir. Já existe Lei Candir e tal. Pode ser feita, a substituição pode ser feita por lei ordinária estadual, que pode também posteriormente ser regulamentada por decreto. Então, importante isso aqui. Não precisa de lei complementar estadual. A lei estadual, ela pode ser ordinária. A lei complementar é a lei federal que regulamenta, que no caso é a Lei Candir. Beleza? Anterioridade. Aqui é o seguinte, inclusive a gente estava falando hoje de manhã, que é o próprio contribuinte vai antecipar o pagamento do imposto, ou seja, a gente vai falar ainda, desculpa. Aqui ele está tratando da anterioridade, que é eu confundi com antecipação, que é o seguinte: quando o Estado institui a ST, ele tem que respeitar as duas anterioridades, tanto a 90º como a anual. Então, se ele instituir agora, por exemplo, só pode começar a valer isso aqui a partir do ano que vem. Beleza? E quando é que isso aí vai acontecer? Quando vai instituir hipótese, ou então vai ampliar para alcançar novos produtos, operações ou responsáveis. Então, quando for crescer isso aqui, aí ele tem que respeitar as anterioridades. Aqui jurisprudência, aqui explicando tal. Alteração procedimental que não institui nem agrave, não precisa. Ok. Pronto, agora vamos lá. Agora sim, antecipação tributária sem encerramento de cadeia. Nesse caso, é o próprio contribuinte. Então, veja só. A vendeu para B, como no mesmo exemplo lá em cima. E B vai vender para o C, que é um consumidor. Na substituição tributária, o A,
na progressiva, né? O A recolhe o tributo da operação própria e o tributo dessa operação aqui. Na antecipação, o A só recolhe o dele. Quem vai recolher o de B é o próprio B. E por que antecipação? Porque ele vai recolher antes mesmo de repassar para C. Então, quando ele recebe o produto, ele já antecipa o tributo, já antecipa o recolhimento da operação que ainda vai acontecer. Então, o Estado ganha isso, é uma antecipação relacionada ao valor. Aí qual é o detalhe? É o próprio contribuinte que recolhe. Na substituição não é o próprio contribuinte, é um terceiro. Então, e lembrar também que a cadeia não é encerrada. Geralmente na ST a cadeia é encerrada, mas aqui a cadeia não é encerrada porque você só está antecipando o pagamento do tributo. Você só está antecipando o pagamento do tributo. Você não sabe nem se você vai revender para uma terceira pessoa que vai revender. Então, a cadeia não é encerrada aqui. Aí o que é preciso para instituir a antecipação? Somente lei ordinária estadual. Não precisa de lei complementar. Somente uma lei ordinária em sentido estrito. Bicho, em relação à anterioridade, não tem jurisprudência que diga se tem que respeitar ou não. Teve um tempo que tratou disso. Olha, isso aqui. O tema não fixou expressamente a tese sobre a anterioridade, pois examinou somente a necessidade de lei em sentido estrito. Inclusive, tem questão que diz que isso aqui pode ser feito por meio de decreto, aí nesse caso está errado. Você precisa de lei em sentido estrito. Agora, o tema não tratou de antecipação, nem achei questões relacionadas a isso. E aqui é quando se tratar da mera alteração do prazo, aí pode ser só por decreto mesmo, beleza? E também não se sujeita ao princípio da anterioridade, isso aqui já está na decisão. Alteração de prazo, ou seja, o fato gerador já aconteceu. O fato gerador já aconteceu. E você só vai alterar o prazo de pagamento, aí você pode fazer por decreto e não precisa respeitar a anterioridade. Então, uma síntese aqui. Nova hipótese de substituição progressiva. A Constituição já autoriza, a lei complementar federal já existe, que é a Lei Candir, e a lei ordinária estadual vai instituir. E precisa respeitar as duas anterioridades. Aí você pode regulamentar operacionalmente por decreto. Antecipação antes do fato gerador, sem encerramento da cadeia e pelo próprio contribuinte. Só precisa de lei ordinária estadual. Deixei aqui em branco porque está em aberto isso aqui. E mudança de vencimento, ato infralegal. No caso, o decreto, e não se aplica anterioridade. Alteração, aqui está repetindo. Não é matéria reservada à lei, tal. Não se sujeita à anterioridade. Isso aqui é a antecipação do prazo. E o DIFAL, o que é a DIFAL? DIFAL é para consumidor final. Lembre disso. O DIFAL, ele só é cabível para consumidor final. Por quê? Porque se não é para consumidor final, você não encerrou a cadeia. Você, a pessoa que vai receber ali o produto, ela vai revender, ela vai, enfim. Então, de fato, para consumidor final. E por que ele foi criado? Porque antes, isso aqui se deu com a criação com a modernização, né? Com o comércio digital. Porque aí os estados que tinham as indústrias, que tinham, por exemplo, uma sede de uma Amazon, ficava com todo o tributo, ou seja, ele vendia para Alagoas, recolhia todo o tributo por meio da alíquota interna e Alagoas ficava sem nada, ou seja, Alagoas consumia e não tributava. Então criou-se essa alíquota interestadual que vai ficar com o remetente, o estado remetente, e o DIFAL, que é a alíquota interna do estado do destino menos essa alíquota interestadual daqui. Aí tem a tabelinha, né? Que vai girar em torno de 12% e acho que é 7%. Vou confirmar. 7, 8, e tem a 4% que é de importação. Aí isso aqui geralmente é do estado pobre para o estado rico
Aqui geralmente é do estado rico para o estado pobre. Então vamos lá. No caso do DIFAL, não importa se é contribuinte ou não. Isso aqui vai importar somente para fins de quem vai recolher o tributo. Então vamos supor que a Amazon vende para mim, que eu sou o consumidor. Eu sou contribuinte, eu vou colocar aqui, não contribuinte. Não, então a Amazon recolhe. Se eu for contribuinte, eu recolho o DIFAL. Qual é a regra? A regra é que o destinatário recolhe na entrada, recolhe o DIFAL. O próprio destinatário recolhe quando ele é contribuinte. E quando ele não for, aí é o remetente. Então é simples. Primeiro, ver se o destinatário é contribuinte. Caso ele não seja, quem vai recolher é o remetente e vai repassar para Alagoas. No caso, quando eu compro água pelo Amazon, como eu não sou contribuinte, ele recolhe e manda para Alagoas, o DIFAL. Se eu fosse contribuinte, eu mesmo recolheria. Então, funciona dessa forma. A alíquota estadual para o remetente e DIFAL para o destinatário ou adquirente. E quem é que recolhe? Via de regra é isso aqui. Se ele não for contribuinte, aí o remetente. Beleza. Quem compra para revender não é consumidor final, portanto não existe DIFAL. Aí como é que funciona se A vender para B, A vendeu para B em estados diferentes e B vai revender? Aí tem várias formas. Pode ser instituído ST. Se for instituído ST, A já vai recolher o daqui, né? Ou então, simplesmente, se não tiver ST, o A vai recolher o quê? A alíquota interna ou interestadual? Ele vai recolher a alíquota interestadual. E B vai tributar por qual? Vai tributar pela alíquota interna, no próprio estado, e vai pegar esse crédito aqui, né? E descontar depois. ICMS terá com a alíquota estadual, que vai gerar um crédito para o adquirente, e depois vai haver a tributação interna normal, que vai descontar o crédito que foi pago com débito, né, pela alíquota interestadual. A cobrança do DIFAL de consumidor final não exigia lei complementar federal. O convênio lá quando foi suprido. É porque teve uma decisão que estava discutindo isso, se DIFAL precisava de lei complementar ou não, mas a jurisprudência disse que a própria lei, acho que é a lei Candir, não, essa lei aqui em 2022, isso aqui foi a partir de 2022, a partir de 2022 já estava ok e já podia instituir, embora alguns estados já cobravam desde antes. Combustível e lubrificante. Aí primeiro tratar aqui da incidência monofásica, que a Constituição autorizou uma lei complementar a definir os combustíveis e os lubrificantes sobre os quais o ICMS incidirá uma única vez. Ou seja, já pagar o tributo por toda a cadeia lá na fonte, lá no começo. E aí pode ser por ad valorem ou específica, que atualmente é específica, né? Valor por litro de combustível, coisa assim. Aí acabou que a lei complementar existiu aqui em 2022, só que ela não trouxe lubrificante. Tem que ter cuidado com isso aqui. Lubrificante não é monofásico atualmente. Então o que é monofásico? Gasolina, etanol, o diesel também e o gás de efeito petróleo, inclusive derivado de gás natural. Ou seja, gasolina, diesel, álcool e botijão de gás. Pronto, acabou, só isso. Beleza. Aí aqui essa parte é importante também, cai muito, que trata de petróleo, combustíveis derivados e energia elétrica. Qual é a ideia aqui? A ideia é que antes, esses estados que são produtores ficavam com muito... Porque existe quase que um monopólio, né, de combustíveis relacionado a petróleo. Aí, vamos supor que tem 2, 3 estados que concentram toda a produção do petróleo no Brasil. E são produtos que todo mundo precisa. Então, se a tributação fosse somente para esses 2 ou 3 estados, ficaria muito concentrado e os outros iam estar consumindo e iam estar arrecadando. Então, qual foi a ideia? Quando se tratar de energia elétrica, petróleo e combustíveis derivados do petróleo,
A tributação vai ocorrer no consumo. Com isso aqui você já mata as questões. Por quê? Qual é a ideia? Quando nas operações interestaduais, o petróleo, inclusive lubrificantes, aí cuidado não confundir aqui com o monofásico, que o lubrificante acabou não entrando. Então, petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis dele derivado e energia elétrica, que forem destinados à comercialização ou industrialização, não vai haver incidência da origem, ou seja, vão estar, não vai incidir, beleza? Então, qual é a ideia? A está no Rio de Janeiro, vai vender combustível para Alagoas. Esse combustível que vai ser revendido a Alagoas, ou seja, B, vai consumir, ou seja, consumidor final, ou vai revender. Se ele for revender, essa operação não vai ser tributada. Se ele for consumir, aí sim, aí vai ser tributada. Aliás, tá invertido aqui. Não, é isso mesmo. Se ele for consumir, a operação vai ser tributada. Se ele for revender ou comercializar, a operação não vai ser tributada. A ideia é tributar somente no momento do consumo. Então, se A vai vender para B consumir, tributa. Se A vai vender para B revender, não tributa. Beleza? É basicamente isso, tanto em combustível quanto em energia elétrica. E quando é que acontece o fato gerador nesses casos aqui? Na entrada do estado destinatário. Então, se A vende para B e B vai comercializar, aqui não vai haver tributação, mas quando entrar aqui, aí vai, beleza? A arrecadação acompanha o consumo. É basicamente isso aqui. Porque a gente supõe que B vai vender para o consumidor, né? Então, ó, o imposto sempre vai caber ao estado onde ocorrer o consumo. Sempre onde vai ocorrer o consumo. Nas operações interestaduais, isso aqui é importante também. De vez em quando cai, todo mundo erra. Ali a gente falou dos derivados de petróleo e energia elétrica. E quando não for derivado de petróleo, aí aqui vai se dividir em dois. Se essa operação interestadual for entre contribuintes, esse imposto vai ser repartido. Agora, e se for destinado a não contribuinte, que no caso é consumo, aí cabe ao estado de origem. Então, se A vende para B e B não é contribuinte, então quem vai pegar a tributação todinha? A. Se A vai vender para B e B é contribuinte, eles vão dividir. Agora, um cuidado, que é uma questão que inclusive eu já errei. É na mesma proporcionalidade das mercadorias em geral. Não é meio a meio. Existe uma proporcionalidade. Beleza? Então, a síntese é essa aqui. Do começo para o final, né? Substituição progressiva. A Constituição autoriza, lei federal regulamenta, lei estadual institui. E um decreto pode regulamentar. Antecipação CST. Aí aqui é o próprio contribuinte que vai antecipar. Você só precisa de lei ordinária em sentido estrito. Alteração de prazo. Decreto. DIFAL, somente para consumidor final, seja contribuinte ou não. A diferença aqui, se for para contribuinte, o destinatário recolhe, se for para não contribuinte, o remetente recolhe. Destinatário, remetente, recolhe. Quando é DIFAL para revenda, não gera DIFAL, porque DIFAL é para consumidor final, não para revenda. Petróleo derivado de energia, o que vai prevalecer é o local de consumo. O estado onde for consumido vai ficar com 100% do tributo. Então aqui não vai entrar nada de alíquota estadual nem DIFAL. DIFAL não vai existir aqui quando o produto for energia ou petróleo. E quando for combustível não derivado de petróleo, se for entre contribuintes, reparte. Se for não contribuintes, estado de origem, não de destino. Veja, aqui, ó, quando for derivado de petróleo, quem vai recolher é o destino, onde for ocorrer o consumo.
Se for não derivado de petróleo, quem vai recolher é o de origem, quem está vendendo.